Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmo, capítulo 8, verso 2. Eu quero, com muita graça de Deus, trazer uma mensagem que contemple duas necessidades que temos nesse final de ano. Uma pregação que ministre algo a respeito do poder, da beleza do Natal, mas também que instrua você acerca do próximo ano, porque eu sei que o seu coração agora está atento e você está em constante oração, acredito eu, para poder tomar as decisões acerca do próximo ano, para poder olhar para trás e fazer uma leitura do seu ano de 2025. Então, eu quero trazer uma palavra que contemple esses dois temas, que o Senhor me ajude. Esse final de semana agora, nós estamos aqui com a celebração de Natal da igreja, e durante a semana, no dia 24, a gente não tem culto aqui da igreja, dia 24 para dia 25, não temos culto aqui, porque nós queremos que você passe o Natal com a sua casa, com a sua família. Lembrando que o período do Natal, o dia do Natal, é um momento muito propício para você dar bom testemunho, para você pregar o Evangelho, para você plantar sementes de salvação no coração das pessoas. Porque ainda que muitos vão para a festa de Natal dispersos, pensando apenas nos presentes e apenas na comida, ou na oportunidade, aqueles que são ímpios, de beber, de se embriagar e de ter um entretenimento, a temática do Natal está aí todos os dias para eles, e eles em algum lugar certamente também estão refletindo a respeito do nascimento de Jesus. Então o clima é de quebrantamento, o clima é de terra fértil, para que você possa lançar sementes lá no jantar ou no almoço da sua família. Mas para isso você tem que ir com esse coração, você tem que ir com essa disposição. Ore antes, fala: Senhor, me dê oportunidades para poder pregar a palavra, para poder plantar sementes no coração das pessoas. É lá que aquele primo seu e o tio que discutiram o ano inteiro no grupo da família de política, falando que nunca mais de olhar na cara um do outro, vai chegar no Natal, eles vão dar a mão para o outro, vão chorar junto, vão dar um abraço. Então o ambiente está propício, mas você tem que ir com esse coração. Eu quero te dar algumas dicas, né? Vá para o Natal, coloque aquela camisa sua bem bacana que você tem, anistia sim. Vá com a sua camisa verde e amarela, ok? Você pode também, você que é um pouco mais à esquerda, você pode ir com a sua camisa, não, do Flamengo não, você não usa nem na igreja, né, varão? Aí não devia usar nem na igreja. Você pode ir com a sua camisa. Gente, olha como é que esses flamenguistas são atribulados, cara. Você pode ir com a sua camisa do MST, aquele bonezinho vermelho maneiro, que vai dar certo. Eu tenho uma camisa boa pro Natal, que eu vou usar no Natal, que é assim, ela está escrita assim, ó: criança trans não existe, canalhas. Vai dar um clima bacana, não vai, gente? É para você ir assim? Claro que não, irmão. Claro que não. Coloque as suas convicções políticas de lado, seja ela de esquerda, de direita. Vá com o coração disposto a apontar Jesus e salvação. Você já quebrou o pau o ano inteiro. Você já discutiu com um monte de gente esse ano. Você não, né? Que só tem crente aqui abençoado, cheio do fruto do Espírito. Mas é para você chegar lá e aproveitar esse momento para ganhar os corações. Na hora da oração, né? Se você se comportar bem, se você for um netinho legal, se você for um sobrinho legal durante toda a comunhão, vai chegar na hora da oração, a sua avó vai falar: ah, eu queria pedir para o meu netinho fazer aquela reza bonita que ele sabe fazer. O tio vai falar: não, na hora da reza, deixa ela, que ele faz uma reza tão bonita. Pronto, você vai chegar, você vai fazer oração e vai plantar sementes nos corações. Se chegar no final da oração, alguém falar: agora vamos rezar uma Nossa Senhora. Abaixa a sua cabeça, não protesta. Se for Santo Anjo do Senhor, baixa a sua cabeça, vai orando no Espírito ali, que vai parecer que você está orando o Santo Anjo junto também, né? Sem briga, espírito de
de evangelista, pregando a palavra, orando. Eu tenho certeza que se você fizer isso, pessoas vão ser alcançadas. E pode ficar tranquilo que no dia lá que Jesus nasceu, estava os anjos, estava Maria também, está tudo certo. O que precisa ter Jesus sendo exaltado. Você abriu o texto que eu te falei? Vamos lá. Salmos 8:2. Olha que declaração linda. Ontem me veio esse texto no coração. Eu nunca tinha visto quanto esse texto é natalino, quanto esse texto é messiânico. Das bocas das crianças e das que mamam, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aleluia. Natal é a mensagem de que Deus ri dos seus adversários. Natal é a mensagem de que Deus ri do impossível. Meu irmão, se Deus se fez carne e nasceu como um bebê, tudo é possível. Esse tempo de Natal é tempo de você refletir que há tempo ainda e há poder para o cumprimento de cada uma das palavras proféticas que Deus liberou no seu coração. Pastor, é impossível a salvação da minha casa. Pastor, é impossível o cumprimento do meu chamado. É impossível o que eu preciso, a cura que eu preciso é impossível. Irmão, Deus se fez carne, não só se fez carne, mas Ele nasceu de um ventre de uma mulher, o que é impossível para esse Deus. O Natal é essa mensagem que Deus ri dos seus adversários, e Deus riu na boca de um bebê, Deus riu na boca de uma criança. Eu estava pensando, enquanto li esse texto, que diz que o Senhor dá autoridade aos bebês. E nós sabemos que isso aqui se cumpriu profeticamente em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez. Da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Herodes, como nós vamos ler daqui a pouco, Herodes colocou todo um exército para caçar o menino Jesus. E o menino Jesus não tinha um exército armado à sua volta para se proteger. Era apenas uma criança, mas uma criança naquele dia já estava calando todos os adversários do reino de Deus. E lendo esse texto, eu me lembrei das risadinhas. Eu tenho um bebê em casa. Tenham um bebê em casa, gente. Tenham sempre bebês em casa. Aleluia. É bom demais, meu irmão. É bom demais. E eu estava me lembrando da risadinha que o meu bebê Dante dá. Que coisa deliciosa, que coisa gostosa, é um bebezinho olhando para você e rindo. Você olha para aquele bebezinho, parece tão frágil, tão dependente de você, tão necessitado da sua proteção, pois quando o bebê Jesus nasceu e riu, Deus estava rindo de cada um dos seus adversários. Deus estava rindo na cara da maldição. Deus estava rindo na cara do diabo. Naquele sorrisinho daquele bebê, havia um sorriso dizendo: eu vencerei todos os adversários do meu povo. Eu colocarei todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Aleluia! Se Deus pôde fazer isso, meu irmão, nada é impossível para esse Deus que você serve. Posso ouvir um amém? Aleluia. Abre sua Bíblia comigo agora em João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está falando do próprio Jesus. E João está falando, quando ele diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo que a palavra de Deus encarnou em um homem. A palavra de Deus se materializou. As profecias, as promessas se cumpriram, se Fala aí. Teve um texto aí que também ficou igual eu. Deu para ouvir daqui. As promessas se cumpriram em Cristo Jesus.
é a palavra se realizando. Então, Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Agora vamos ler Mateus, capítulo 2, verso 1 ao 4. Mateus, capítulo 2, verso 1 ao 14, na verdade. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informação precisa a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos se guiaram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Então, Jesus, ele é a própria promessa de Deus, a palavra de Deus encarnada. Então, olhando para o nascimento de Jesus, para os seus primeiros dias, na verdade, para os acontecimentos na sua vida toda, mas nós vamos nos ater apenas aqui, os primeiros anos do ministério de Jesus. Olhando para a movimentação de José, Maria e Jesus, nós aprendemos muito sobre como cuidarmos de uma palavra, de uma promessa de Deus. Lembrando que Jesus, ele é uma promessa de Deus. Ele é uma palavra de Deus. Ele é uma provisão de Deus. E numa certa medida, você tem promessas de Deus, você tem palavras de Deus que carregam provisão de Deus na sua vida. Se nós olharmos como Maria e José, debaixo da orientação do Espírito Santo, conduziram a palavra a Jesus, nós vamos aprender a conduzir as palavras que nós temos recebido, a cooperar com as palavras que temos recebido. Porque eu não sei se você sabe, você precisa cooperar com as palavras que você recebe. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, milita, luta, trabalha pelas profecias que você recebeu. Ou nós podemos colocar assim: coopera, facilita, ou não atrapalha, para que as profecias que você tem recebido se cumpram. Todos aqui, sabendo quais são ou não, possuem palavras de Deus, possuem promessas de Deus. E olhando para trás, eu me lembro de muitas pessoas que receberam promessas de Deus junto comigo, mas não perseveraram.
e não viram essas palavras alcançarem a plenitude, a maturidade, para se tornarem provisão. Tinham uma visão, mas não cuidaram da visão. Pessoas que estavam comigo, que receberam promessas junto comigo, hoje eu vejo o cumprimento da visão, hoje eu recebo provisão de palavras que eu recebi, e essas pessoas se dispersaram, se perderam no caminho, porque não foram boas mordomas, foram bons mordomos das promessas que receberam. Então, olhando para a condução de José e Maria, a gente aprende algumas coisas. Eu quero destacar aqui 5 maneiras de cooperar com a promessa, com a palavra que temos recebido de Deus, olhando para o nascimento de Jesus e os seus primeiros dias. Antes da palavra prover, ela precisa ser protegida. Diga comigo, antes da palavra prover, ela precisa ser protegida. Jesus, ele nasceu com um propósito eterno, salvar e governar. Mas antes de prover salvação ao mundo, ele precisou ser protegido. Guarda uma coisa que eu vou te dizer, irmão. Quando uma palavra nasce, a primeira coisa que você precisa fazer não é sair contando para todo mundo e dizendo, olha a visão que eu tive, olha o sonho que eu tive. Esse é o caminho que o outro José faz, o José do Egito. Olha a visão que Deus me deu, olha o sonho que Deus me deu. E muitos, emocionados, fazem a mesma coisa. Saem contando as promessas, as palavras de Deus. E olha, depois de você dar uma estudada sobre isso, até psicologicamente isso não faz bem para você. Não é que você não pode e não deva, inclusive, contar para pessoas chaves. Pessoas que podem te aconselhar, para magos que vão ajudar. Magos aqui não é feiticeiro, são sábios. Sábios que vão te ajudar a discernir a palavra, a entender os tempos, a entender as estações. Pessoas chaves da sua vida, você pode compartilhar. Agora o que a maioria das pessoas fazem é ficar falando, e a gente vai gastando a nossa energia, a gente vai gastando a intensidade, a energia, a dopamina que você deveria usar para aplicar, o combustível que você deveria usar para poder aplicar e todos os dias guardar, dar passos em direção à visão que Deus te deu, você gasta falando. E é muito comum a gente começar a falar e começar a se relacionar com aquilo que a gente está falando, como se já estivesse cumprido, e não é na perspectiva da fé que eu estou dizendo. É entrar num lugar de satisfação, de só ter a promessa é suficiente. Crentes são muito bons em dar à luz a uma visão. Crentes são muito bons em colocar uma visão para fora. Mas eu gostaria que os crentes tivessem a garra, a disposição que alguns ímpios que eu conheço, que nem Jesus tem para persistir no sonho, na visão, no objetivo que eles têm em seus corações. Crentes costumam se relacionar num nível emocional exagerado com a visão, e aí quando a visão não acontece em 3 meses, eles entram num lugar de frustração. Quando a promessa não se desenvolve do jeito empolgado que eles estavam contando a visão nos primeiros dias, eles começam a desanimar. E nós precisamos guardar esse princípio. Receber uma palavra de Deus, protege ela. Essa mesma palavra, no tempo certo, ela vai ter a condição, o suprimento, a provisão, a autoridade e o poder de guardar você, de abençoar você, de prosperar você. O mesmo Jesus que José e Maria recebem a instrução de Deus para esconder, é o Jesus que depois da maturidade vai dizer, ninguém pode tirar a minha vida, eu a mesma dor. Ninguém pode tocar na minha vida. Eu só posso morrer porque eu me entrego. Porque se não fosse assim, ninguém poderia tirar a minha vida. A mesma palavra que nos primeiros dias o Senhor disse,
guarda, protege, esconde. Mas muitos de nós não queremos esconder porque nós nos satisfazemos com a vaidade de ficar contando que Deus falou conosco ou que nós temos uma palavra de Deus. Olha como eu sou especial. Eu não acho nada bonito e totalmente ingênuo José ficar contando o seu sonho para os seus irmãos. Não é tão ingênuo assim quanto parece na primeira leitura. Ah, tadinho, tão inocente. Não. Tem ali um desejozinho de ter um prazerzinho contando que todos vocês vão dobrar os seus joelhos e eu serei grande. Olha como eu vou suprir e proteger todos vocês. Olha só o que Deus me mostrou. Olha aonde eu vou chegar. Então tem uma vaidade, tem uma arrogância, tem um sabor de mel envolvido ali, sabe aquela canção? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, tem um saborzinho de mel ali. Tanto que esse mesmo José vai passar por lugares baixos para poder se humilhar e entender que aquilo que Deus mostrou para ele não era para que ele esfregasse na cara dos irmãos, mas para que ele provesse salvação na vida dos seus irmãos. Não era sobre ele, era sobre a expressão do amor de Deus na vida dos seus irmãos. José, olha isso aqui. José, ele só pôde ver o cumprimento do sonho dele quando ele começou a interpretar o sonho dos outros. José só pôde ver o cumprimento da visão, do sonho, da palavra profética dele, quando ele aprendeu a interpretar, ou seja, a valorizar o sonho e a visão dos outros. Então, primeiro princípio, guardar a sua palavra, guardar a sua promessa. E falando de José, aqui eu lembrei do José agora, pai de Jesus, né? O José, pai de Jesus, ele, por boa parte da história, ele parece um coadjuvante. O centro da história parece estar em Jesus e em Maria. A promessa foi dada primeiramente a Maria. Maria, você foi escolhida, você foi agraciada. José foi chamado para colaborar com a promessa. E em nenhum momento ele vê problema em rotacionar toda a vida dele, a entrar em lugares de desconforto, a passar perrengue, a passar frustração, para proteger a promessa de Maria, o que Maria havia recebido. E lá na frente, não só ele, mas todos nós fomos salvos, porque José tinha esse coração. Eu não preciso ser protagonista de tudo. Então Deus, por vezes, está procurando pessoas que são capazes de interpretar os sonhos dos outros. Pessoas que são capazes de interpretar, de proteger, de investir nas promessas dos outros. Porque quando você é capaz de investir nas promessas dos outros, quer dizer que a arrogância começou a morrer no seu coração. Aí Deus pode promover você. Aí Deus pode colocar você, a sua promessa, como nós ouvimos a respeito de Jesus, em um lugar de governo, porque o governo não vai ser sobre você, vai ser sobre os outros, vai ser sobre Deus fazer através de você. Tem muita gente que tem promessa de Deus, mas Deus não pode cumprir, porque se Deus cumprir, Ele esmaga todo mundo. Ele passa em cima de todo mundo. Talvez o Senhor não possa cumprir algumas promessas, porque Deus te deu a visão e a sua vida se tornou falar da visão para os outros. Essa vaidade de olha eu. A visão, ter uma palavra profética já foi o suficiente para você se ensoberbecer e se perder. Nós precisamos aprender a receber as promessas de Deus, guardar no nosso coração, em silêncio, nutrir, no silêncio da oração, no dia a dia, na constância da fé, nutrir aquilo que temos recebido. Deixa eu te falar uma coisa, geralmente o bebê que é colocado na vitrine, nasceu prematuro ou é frágil. Geralmente o bebê que é colocado na vitrine, na incubadora, ele está naquela espécie de vitrine, onde todo mundo chega e fica olhando, a equipe médica toda está olhando, porque ele nasceu frágil. Então, ficar contando as suas promessas para os outros, gritando aos quatro ventos do que Deus falou que vai fazer, muitas vezes só denuncia o quão prematuro
é a promessa que você concebeu, ou quão prematuro você está para lidar com aquilo que você recebeu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá, próximo. Informação não gera experiência, irmão. Não é só os reis magos que tinham a informação acerca de onde Jesus ia nascer. Herodes, quando se deparou na conversa com os reis magos, ele adquiriu a informação, ele chamou os sacerdotes, ele chamou os doutores da lei daquele tempo e questionou: aonde vai nascer esse tal Jesus, esse Messias, rei dos judeus? Aí eles disseram: olha, é em Belém que vai nascer. É em Belém? Ou seja, os doutores da lei, os sacerdotes também tinham a informação de onde ia nascer. Mas ter a informação não fez com que eles se movessem na direção do que Deus estava fazendo. Ter a informação não é suficiente para termos o cumprimento das promessas. Você tem que ter a coragem de se mover. O que gera, na verdade, o que te leva ao cumprimento da promessa não é a informação, é a capacidade de movimentação. É você, se movimentar segunda, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos. Talvez você está num lugar de frustração porque Deus te deu uma promessa e esse ano, Deus te deu ela na metade do ano, no começo do ano, e esse ano ainda ela não se concretizou. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu acredito que pouquíssimas coisas de fato relevantes podem chegar ao nível de maturidade em 1 ano, irmão. Em 1 ano. E mesmo contando de fato com o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus não anula a necessidade do seu preparo. A promessa, antes de se manifestar fora, ela tem que forjar você. E você não suporta que Deus estala o dedo e cumpre. Aquilo que passa por você, você não suporta que Deus estale o dedo e no outro dia você esteja pronto. Você precisa passar pelo processo do tempo. É você mesmo que por vezes clama a Deus pedindo paciência. Tenha paciência, Senhor, mais devagar, quando o calo aperta. Então, o fato de você ter recebido uma palavra de Deus esse ano, ela não ter acontecido, pode não indicar que você não tem uma palavra. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser simplesmente que você está muito emocionado. Ser espiritual não é sinônimo de ser emocionado. A espiritualidade, ela está aliançada com a constância, não com a empolgação. Tem gente que acha que espiritualidade é sinônimo de ser emocionado, de emocionalismo. É normal que a gente recebe uma palavra de Deus, a gente fica emocionadão mesmo, a gente fica, meu Deus, vi o futuro, que loucura. Você está sentado num banco, de repente você vê o que Deus quer fazer na sua vida. A ideia, porque quando você está vendo aonde? Aqui. Você está vendo aqui na sua cabeça, no seu coração, aqui diante de você, parece muito perto. Mas o que você está vendo está distante. Está distante porque você vai ter que ser forjado para se tornar o cara, a moça, que vai sustentar e governar nessa promessa. Então é normal que a gente recebe, a gente ficar empolgadão, a gente ficar animado, emocionado, chora 2, 3 dias. Mas deixa eu falar uma coisa, chega uma quinta-feira do nada, a emoção passou. E é só você voltando para o mesmo lugar de trabalho de todos os dias. É só você voltando para o caixa lá onde você trabalhava. É só você voltando para a mesma faculdade. E é aí que nós entendemos o que é espiritualidade, que está aliançada com a constância. Eu ando por fé, não por aquilo que eu sinto. Estou sentindo mais nada, mas eu tenho uma palavra de Deus. Nasceu Jesus, uau, talvez, coisa da minha cabeça aqui. Talvez Maria pegou e falou assim: nossa, é o neném mais bonito que eu já vi. Que coisa linda, olha só, é o Salvador do mundo. Né? Se você pega aqueles seus filhos seu com cara de joelho e fica, imagina Maria, né, sabendo que era o Filho de Deus. Ela deve ter visto até o que não era, meu irmão. Nossa, ele especial, está até brilhando, às vezes nem estava. Né? Nossa, será que se eu soltar aqui ele já anda? Será que se soltar aqui essa promessinha já... Será que ele lava a louça já? Não. Né?
tão santo, aleluia, aqueles, né, o céu se abrindo, o anjo descendo, e a palavra profética. Meu Deus, que ambiente o nascimento de Jesus, gente. Que ambiente. Que ambiente. Talvez até os animaizinhos lá dobrou o joelho, ficou lá. Não sei. A Bíblia não disse, é minha inventação de moda aqui. Mas foi um ambiente extremamente espiritual. Anjos, manifestações, estrela no céu, aleluia. Mas de repente, passou algumas semanas, era só o menino que não parava de chorar. Era só o menino que tinha enchido a fralda e precisava trocar. Era só o menino que custava mudar a rotina de sono. Era mais do que isso, era um menino que por causa dele tinha que mudar a geografia. Tinha que sair da cidade que estava, tinha que viver como fugitivo por causa de um menino. E aí? Depois dos 2 anos de Jesus em diante, nós não vamos ver um apontamento extraordinário, nenhuma manifestação espiritual dizendo que Jesus era o Messias. A última é aqui, provavelmente ele com 2 anos de idade. Se o mundo cair agora, os reis magos, quando encontraram Jesus, ele não era um bebê mais, tá? O mundo caiu, né? O presépio mentiu para nós. Jesus tinha por volta de 2 anos de idade. A palavra aqui para o menino é uma palavra no original que não é a palavra para recém-nascido, é para criança pequena. E quando Herodes manda matar, ele manda matar as crianças até que idade? 2 anos. Ou seja, ele fez um cálculo de mais ou menos a idade que Jesus deveria ter. Então aqui é o último momento que algo extraordinário acontece. Reis, nobres, sábios, vêm de outra nação, do nada bate na porta da casa que eles não estão mais lá no estábulo, não estão mais lá na manjedoura, estão numa casa, bate, vem com um presente dizendo, nós estamos aqui para presentear o Messias. Depois disso, até 30 anos, não tem nenhuma manifestação espiritual narrada. Ou seja, Maria teve que nutrir o que Deus falou. Maria teve que guardar o que Deus tinha dito no coração dela. O menino cresceu e, ao contrário do que você pensa, ele não ficava curando passarinho por aí. Outra mentira. Só naquele filme da Sessão da Tarde da Globo, tá? Isso não está na Bíblia, né? Jesus curando passarinho. Não tem nada disso. Não tem Jesus curando, Jesus jogou bola, sei lá, as brincadeiras que tinha em Israel. Jesus brincava, Jesus corria, Jesus, sim, se dedicava à palavra, porque era um garoto extremamente extraordinário no conhecimento bíblico, como nós vamos ver na apresentação do templo. Mas ainda assim era uma criança que não irradiava uma presença, que não tinha uma áurea, que o arco-íris não ficava sobre a cabeça dele. Não parecia mais aquilo que Deus havia dito. Isso é andar por fé. O emocionalismo passou, mas eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, é tudo que eu preciso para me mover todos os dias. Aleluia. Terceira maneira de cooperar com uma promessa de Deus, olhando para o nascimento de Jesus. Ter uma palavra de Deus, muitas vezes vai custar, diga comigo, tudo. Tudo, irmão. Tudo. Ser visitado por essa palavra de Deus custou tudo para José e Maria. Custou tudo. Mudou a geografia. Viver como fugitivo. Financeiramente a vida foi impactada. A profissão naqueles primeiros dias foi impactada. Os amigos mudaram. A vizinhança mudou. Tudo porque tinha uma palavra de Deus. E os reis magos, eles vão aparecer lá com 2 anos para investir financeiramente nessa palavra. O primeiro investidor da promessa, diga eu. O primeiro investidor da visão, eu, da minha. Amém? Que vai parecer que eu vou ser o investidor da tua. Não vou iludir ninguém. O primeiro investidor da visão, da promessa, da minha, é eu. Da tua, você.
Você. Tem gente que quer que os reis magos venham, que os sábios, que os nobres venham e coloque mirra e coloque ouro, mas ele não foi capaz de colocar nada, nem mesmo uma mudança na rotina para dormir mais tarde e acordar mais cedo. Vamos lá. Eu tenho uma promessa de Deus que eu vou ser isso, eu vou aquilo. Não tem capacidade de sentar nem para estudar um pouco mais. Como que você quer que as pessoas vejam e tragam recurso? Nobres vão investir em terra fértil, irmão. Nobres, sábios, são sábios porque certamente passaram por muita coisa. E uma coisa que um sábio, que um nobre sabe reconhecer é alguém emocionado. Vamos lá. Um dia eu estava conversando com o Uriel, depois eu estava conversando com alguns empreendedores da igreja, e a gente estava conversando sobre como os milionários não emergentes, que vêm de famílias nobres, reconhecem com facilidade um emergente. Por mais que o emergente tenha carro, roupa da moda, tudo, quando alguém de cultura nobre, não é só sobre ter dinheiro, de cultura nobre, de berço nobre, começa a conversar com o emergente, rapidinho ele sabe. Tem dinheiro, tem carro, mas não tem cultura ainda. E às vezes o emergente chega e está acostumado, né? Fazer as coisas muito na empolgação, na animação, porque quando começa tudo que tem animação, faz parte, disposição, força, mas uma hora você tem que se tornar nobre, irmão. Uma hora você tem que crescer e entender que a promessa tem que evoluir. E aí quando um nobre encontra com o emergente, às vezes o emergente chega com várias ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o nobre de nascença está assim, cara, muita empolgação. Eu não preciso nem perguntar, que eu sei que ele não planejou nada disso que ele está falando. É visível que ele não tem um plano. É visível que é só empolgação. E nós precisamos crescer, meu irmão, na nobreza de entender que nós somos os primeiros investidores da promessa que nós temos. Quando você vai apresentar um negócio para um investidor, a primeira coisa que ele vai te perguntar, se ele não te perguntar, ele está fazendo essa pergunta enquanto lê a sua apresentação, enquanto vê cada um dos seus slides. Quanto isso custou para você? Quanto isso custou para você? Quanto isso mudou a sua vida? Eu vi uma apresentação do Shark Tank, recente inclusive, que a pessoa chegou num Shark Tank desses aí fora do país, ela apresentou o projeto dela, e aí alguém perguntou, mas o quanto você já investiu nisso? Nada ainda. Nada. Então por que você quer que eu invista? Se isso não está custando o seu tempo, se isso não está custando a sua saúde, o seu investimento, a sua energia, o seu dinheiro, por que você quer o meu? Então você é o primeiro investidor da sua promessa. Recebeu uma promessa grande de Deus? Saiba que grande pode ser que seja o desconforto daqui para frente. Quão grande é essa promessa? Qual é a amplitude dela? O quanto ela vai trazer provisão? O quanto ela vai salvar pessoas? O quanto ela vai impactar o mundo? Então saiba que ela vai custar algo para você. Talvez você tenha que sair da geografia que você está hoje. Talvez você já deveria ter trocado as amizades que você tem hoje. Talvez você já tinha que ter trocado de cidade. Quando eu recebi uma promessa de Deus para o ministério, eu tive que sair daqui, de Juiz de Fora, e fui estudar em outro lugar. Fui me preparar. Sabendo de Deus que eu iria voltar para cá depois. Isso me deu desconforto, e quando eu achei que o desconforto já tinha acabado, eu voltei. Fui começar o ministério pastoral. Depois de 3 anos de treinamento no seminário, voltei pensando, agora é a hora. Mal sabia eu que a promessa ainda era o menino Jesus de 2, 3 anos de idade. Achando que já me ia prover na minha vida, que tudo já ia acontecer. Quando eu voltei do seminário, achando que agora alguém colocou a mão na minha cabeça, me consagra pastor. Uau, agora é agora. Tudo que eu estou vendo hoje, eu achava que ia acontecer lá. Que ia acontecer lá, quando eu tinha 3 anos de formado. E o que eu recebi? A consagração, um novo nível, mas comecei a trabalhar na igreja integralmente, sem receber nada. E eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como pastor integral, sem receber salário. Depois de 1 ano e meio, eu recebi o primeiro salário.
Comecei a receber salário. A clã da igreja votou lá um salário para mim. Aí eu pensei, estão lá dentro daquela sala votando o salário. Quando saírem de lá, é a hora do romper. Aí saíram de lá e me contaram a notícia. O salário é uma ajuda de custo de R$ 300. E eu vivi assim por mais de 2 anos da minha vida. Quando eu voltei, eu pensei, já que eu não vou ser pastor com estrutura financeira agora, como que eu vou fazer? Vou voltar para a casa dos meus pais. Aí voltei para a casa dos meus pais. Já consagrado, pastor, fiquei lá. Passou nem 3 meses, nesses 3 meses o Senhor foi falando comigo claramente, nem 3 meses eu saí. Porque o Senhor falou comigo, não. Não tem colher de chá, não. Não tem colher de chá. Eu vou para onde? Te vira. Você tem a promessa, você sabe aonde você tem que ir, você sabe o que eu quero fazer. Agora pergunte você o que você precisa fazer. Porque às vezes a gente está perguntando para Deus e a resposta está à nossa volta. Está óbvio. O que eu fiz? Peguei um amigo meu, José, que vocês conheceram ele, já faleceu, já está no Senhor. Peguei o José e falei, José, seguinte, eu tenho 300. Estou querendo morar num lugar aí. Ele falou, com R$ 300 nós vamos morar onde, cara? Deus vai mostrar o lugar. A disposição para me mover eu já tenho. Achamos um cortiço, irmão. A casa tinha a sala, cozinha, um quarto e um banheiro. E mofo para todo lado. Pra você ter noção, o aluguel era R$ 200, R$ 250. Então você imagina o que é uma casa. Imagina uma casa de R$ 200. Se esforce para imaginar o que é uma casa de R$ 200, o nível que é. Minha mãe entrava lá, eu não gostava da minha mãe lá, porque ela entrava lá, ela chorava. Por que você está fazendo isso? Ficava com raiva, coisa de mãe. Né? Botava a culpa na igreja, achava que era a igreja que estava fazendo. Mãe, não é a igreja, eu tenho uma palavra de Deus, a igreja não me mandou ficar aqui não. Não, olha o que esse evangelho está fazendo com você. Olha o que a igreja está fazendo com você. Olha isso, vê se pode. Deus não quer isso de alguém não. Deus não quer isso para você não, meu filho. Mal sabia ela que o quanto estava matando o menino, o moleque, o irresponsável, que por vezes ela tentou matar no ensino e não conseguiu. E o Senhor estava matando naquele tempo. Fiquei ali mais uns 2, 3 anos morando nessa condição, irmão. Nessa condição. E hoje eu olho para trás, eu faria tudo de novo. Porque eu precisava estar exatamente aonde eu estava. Eu precisava estar como fugitivo, precisava estar me movendo, precisava estar no desconforto. 3 anos depois que eu estava lá, nessa casa, já pastoreando, 3 anos mais ou menos pastoreando em Benfica, um empresário, que foi um dos meus mentores no começo da minha caminhada, quando eu me converti, marcou de conversar comigo, olha que loucura, marcou de conversar comigo ali em frente à Ágape, não sabia o que ele queria, me ligou do nada, falou assim, preciso conversar contigo, vem cá. Aí marcou o endereço, era ali. Aí eu levei, eu sempre carreguei as pessoas que eu estou discipulando perto de mim, faço isso até hoje, carreguei um jovem junto comigo, um dos líderes dos jovens lá, eu era pastor de jovens. Aí parei ali no carro, fiquei esperando, chegou ele, esse empresário. Ele me chamou e falou assim, eu tenho uma proposta para você. Eu tô membro dessa igreja aqui, não era a igreja Ágape, era outra igreja que estava ali. Eu sou membro dessa igreja aqui, e essa igreja aqui está crescendo muito. Esse culto aqui domingo fica lotado. E eles estão precisando de um pastor de jovens. Eu quero te fazer uma proposta. Eu vou te dar bom salário, carro, casa, para você sair da onde você está e ser pastor aqui. Aí ele usou essa frase, eu nunca vou esquecer disso. Aqui do outro lado, hein, gente? Ele virou para mim e falou assim, sai daquele buraco. Ele é esculachado assim mesmo, jeito de falar. Não é que é o capeta que estava usando ele, não. Ele é meio esculachadão mesmo. Ele falou assim, sai daquele buraco lá, cara. Aquilo lá é muito escondido para um ministério do tamanho do seu. Seu lugar é aqui. Deus tem um ministério para você no centro de Juiz de Fora. Ele não estava errado. O tempo estava errado. Porque de fato hoje eu estou no ministério do outro lado da rua. No centro de Juiz de Fora. Mas quando ele falou aquilo assim, sai daquele buraco. Aquilo que deveria vir como um convite, o Senhor na mesma hora gritou no meu coração, lá é um buraco mesmo, mas eu quero você no buraco. É o seu tempo de estar no buraco. E o cortiço lá era um buraco, irmão. Aí eu virei para ele e falei assim, você está certo. E Deus disse que você está certo. Então assim, não fica ofendido não, até Deus chamou onde eu estava de buraco, irmão. Lá é um buraco mesmo, mas Deus mandou eu ficar lá.
E eu voltei para aquele lugar. E hoje eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo no tempo certo, na hora certa. E com a estrutura certa, que eu jamais teria naquele tempo. Então esteja disposto a investir, a gastar a sua vida em prol da visão que Deus te deu. Quarto, vamos lá. Deus sempre levanta provisão para quem guarda uma palavra. Você tem que ser o primeiro investidor, mas certamente Deus irá levantar pessoas nobres para investir como aqueles sábios no cumprimento da sua promessa. Mas você precisa ser o primeiro a acreditar. Agora, quem será capaz de investir na sua promessa, na palavra que Deus te deu? Pessoas nobres. Não aquelas pessoas dos primeiros dias de você só quer contar o que está acontecendo empolgado. São pessoas nobres, porque nobres não se sentem ameaçados por aquilo que você conta. Nobres se sentem animados em poder semear e ofertar naquilo que você está construindo. Nobres não se sentem ameaçados. Nobres não têm dificuldade de reconhecer grandeza. Você quer contar coisas extraordinárias e grandes para pessoas que estão num contexto mental de miséria. Nunca eles vão dizer para você, amém, vai! E não é porque eles são satanás, não. É porque eles não conseguem compreender. Você teve uma visão, Deus te mostrou, essas pessoas não. Olha o meio que elas estão, é o mesmo meio que você estava, que Deus está tentando te retirar com uma visão. Inclusive, palavras proféticas são isso, é Deus nos dando uma outra perspectiva. Tem um meme na internet, um vídeo que circula na internet, que é sobre... Eu não sabia o quanto o meio me prejudicava até eu sair dele. Quem já viu esse vídeo? Né? Isso é muito real. Isso é muito real. As pessoas que estão num contexto de miséria, elas têm desvantagem sim. A largada não é do mesmo lugar para todos. Mas aí, Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e poder, Ele nos dá visões, Ele nos dá palavra profética. Para aquele jovem que nasceu numa comunidade, num contexto de miséria, aonde tudo à volta dele ministrava que ele não ia conseguir, que ele não era capaz, ministrava escassez, ministrava feiura, nada de belo. De repente esse garotinho está lá na igrejinha, pequenininha, lá da comunidade dele, ele está adorando Jesus, e de repente Deus mostra a ele com um chapéu de formando na cabeça. Deus mostra ele palestrando, Deus mostra ele ensinando, Deus mostra ele entrando dentro de um carro, Deus mostra para ele fazendo uma viagem, entrando dentro do avião, Deus mostra para ele de mão dada com a família, ele que olha ao redor, todo mundo tem família quebrada. Deus está dando uma nova perspectiva. Deus faz isso. Deus faz isso, irmão. É por isso que Deus nos dá visões, por isso que Deus nos dá palavras proféticas. Deus vai trazer pessoas para investir, mas serão pessoas chaves, pessoas sábias, pessoas que não se sentem ameaçadas, pessoas que ou são homens de visão, ou são homens de cumprimento de visão, que já viram visões se cumprir. Das duas, uma, quem vai investir em você, ou é alguém que vive no campo das visões proféticas, que também tem recebido visão de Deus, ou é alguém que está no lugar do cumprimento, que já viu Deus fazer. Quinto e último, Deus esconde o extraordinário em embrulhos simples e às vezes, muitas vezes estranhos. A maior de todas as promessas de Deus nasceu em um bebê aparentemente inofensivo. Não era um bebê com uma aura em volta dele. Era aparentemente só mais um bebê. Se você não for capaz de ver com os olhos do coração, se você não for capaz de acreditar que de coisas simples Deus pode produzir, esconder coisas extraordinárias, você vai ter muita dificuldade de andar com Deus. Às vezes o que Deus deu para você é muito pequeno. É um projeto muito simples, mas é uma semente, e por vezes é uma escola. Talvez você pense assim, poxa, Deus falou comigo que eu ia ser um cara muito próspero.
Aí Deus me deu uma estratégia de vender bombom. Deus, eu nunca conheci ninguém que ficou milionário vendendo bombom, né? Se bem que tem o Braulio do Rafa, tem o cara da Cacau Show. Mas com certeza, quando eles começaram a vender bombom, alguém também disse para eles: é impossível ficar rico vendendo bombom. E de fato muitas pessoas começam vendendo bombom e não ficam ricas com bombons, mas ficam ricas com a escola que foi vender bombom. Ficam ricas com a obediência, a capacidade de acreditar que eles conseguem. Então, às vezes, o que Deus quer de você é obediência. Talvez Deus pediu algo para você esse ano, você começou um pequeno projeto e ele não deu certo. Aí você já está pensando, não, aquela visão de que isso ia acontecer, de que eu ia ser aquilo. Não, já era, porque eu achei que ia ser agora. O fato de não ter acontecido, do seu primeiro empreendimento ter quebrado, não quer dizer que você não nasceu para ser um empreendedor. E que você está tendo o seu tempo desperdiçado. O empreendimento que quebrou pode ser a escola que você precisava para poder impulsionar o seu negócio futuro. Mas isso só se você for capaz de reconhecer que dentro de embrulhos esquisitos e por vezes normais, Deus esconde coisas extraordinárias. Tem muita coisa que você pega na planta, gente. A minha esposa que eu diga. Tem muita coisa que você pega na planta. Quero inclusive falar com os mais jovens aqui que estão procurando alguém para se casar. Ô irmão, talvez você precise colocar alguns princípios e valores e abrir mão de algumas coisas. Você quer que o conteúdo seja bom e o embrulho também seja fantástico. Não, o embrulho você troca depois. O embrulho você faz pequenos ajustes. Tem uns meninos que, pelo amor de Deus, eu escrevi uma cartinha para Jesus, vai ver a carta do cara, essa pessoa nem existe, cara. É IA, você vai casar com uma IA. O que você colocou aqui, pelo amor de Deus, né? Qualquer coisa que Deus te der com essa carcaça já é um milagre, mas também não precisa ser tanto, né? Só acontecer já é muita coisa. Então assim, agora é sério, vocês que estão aqui jovens, né, solteiros, não abra mão de princípios e valores. Mas existem coisas que você precisa reajustar. Olha, você tem que botar o seu Ken no fogo. Você tem que botar sua Barbie no fogo, minha filha. Você tem que crucificar a sua Barbie na cruz. Você tem que crucificar o seu Ken na cruz. Tem gente que veio para Jesus, mas os padrões ainda são os do mundo. Aí ele quer com os padrões do mundo, com os valores e princípios do reino de Deus. Ei, aí fica difícil, irmão. Vai ficar nessa fila aí que tem alguém que já abriu mão de 2 pontos, que já saltou. Não abra mão de princípios e valores de uma pessoa crente, temente ao Senhor, mas algumas coisas você precisa reajustar. Você precisa reajustar, precisa ter sabedoria. O resto você vai investindo. Não gostou do nariz dele não? Fica rico e paga uma plástica. Não tem problema. Né? Tudo tem jeito. Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Para de subestimar o que você tem em mãos. Deus é o Deus que coloca ferramentas novas na mão das pessoas, como nós olhamos na história. Deus dá uma arma que nunca deu. Deus dá uma ferramenta que nunca deu. Mas é muito mais comum Deus apoderar aquilo que já tem. Deus apoderar o cajado que já está nas mãos. Deus apoderar a funda que já está nas mãos. Agora nós precisamos olhar para aquilo que é natural e saber que aquilo que é natural nas mãos de Deus, debaixo de unção, debaixo do poder, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Até mesmo você. Você veio para Jesus e a sua estrutura é a mesma, é o mesmo corpo, é o mesmo rosto, mas você está debaixo de uma unção de Deus agora. Você tem que se ver diferente. Talvez você se converteu esse ano, sei lá, com 25 anos, você fala assim, já era, perdi meu tempo. Mas foram 25 anos que essa estrutura, que a sua mente não estava revestida pelo poder do Espírito Santo. Agora, debaixo da unção de Deus, Deus pode usar essa mesma funda, essa mesma ferramenta, esse mesmo escudo que um dia talvez não serviu para muita coisa, não serviu para nada, foi motivo de vergonha, foi motivo de chacota, nunca vai dar em nada, nunca vai ser ninguém,
mas agora a unção de Deus veio sobre você. O poder de Deus veio sobre você. Por fora você parece o mesmo homem. Por fora você parece a mesma mulher. Mas Jesus, assim como Jesus nasceu e foi colocado naquela manjedoura, Jesus foi colocado dentro de você. Você não é normal mais, aquela manjedoura não é mais a mesma. Até aquele dia, era uma manjedoura normal. Mas a partir do momento que Jesus foi colocado nela, ela entrou na história. Você foi alguém normal, cheio de incapacidades, cheio de traumas, até o dia que Jesus nasceu no seu coração. Agora que Jesus nasceu dentro de você, meu amigo, nada lhe é impossível. Eu me converti com 17 para 18 anos de idade. E eu não tinha nada. Mas o dia que me deram Jesus, eu entendi que agora eu tenho tudo. E a partir daquela semente, Jesus plantado no meu coração, ela germinou, cresceu, gerou frutos, e hoje eu vivo a vida que eu vivo, porque um dia Jesus foi colocado numa manjedoura. Talvez você se converteu há muito tempo, e você perdeu aquela fé dos primeiros dias. Você começou a se ver como alguém normal, como mais uma pessoa, mais um ser humano qualquer. Mas você não é, Jesus ainda está aí dentro. Você só precisa abrir os seus olhos para isso. Jesus precisa que você acredite, só isso. A capacidade de concordar com Deus é a capacidade que você precisa recuperar. Se você for capaz de concordar com Deus, Deus pode te dar uma nova família, Deus pode te dar uma vida próspera, Deus pode te fazer ser o primeiro da sua casa a se formar, a ter uma faculdade, a ser aquele que vai investir financeiramente nos sobrinhos, aquele que a sua família vai falar assim, vai lá pedir conselho para ele. Logo você, que não era parâmetro para ninguém, agora os seus tios viram para você, viram para os seus filhos e falam, conversa com ele porque ele tem sabedoria. Como nós lemos aqui em Salmo 119, por causa da palavra de Deus, você vai aconselhar os sábios, você vai aconselhar os entendidos, mas você precisa deixar essa palavra crescer no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pelas sementes que o Senhor liberou no coração de cada um desses irmãos. Que eles não desprezem a semente, que eles não desprezem as promessas que o Senhor liberou. Eu sei que alguns deles estão cansados, frustrados, mas a semente ainda está lá. E se a semente está lá, eles possuem tudo aquilo que eles precisam, só basta dizer amém, só basta concordar. Só basta voltar todos os dias, acordar pela manhã e revisitar a visão, revisitar a palavra profética. Em o nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que todo comodismo, eu repreendo todo comodismo, toda preguiça, toda desesperança que talvez tenha nascido fruto de comparação com os outros. Em o nome de Jesus, toda desesperança que nasceu por causa de uma palavra de maldição, de alguém que desacreditou, em o nome de Jesus, eu repreendo essas vozes agora. E que as vozes, a voz do Senhor que visitou ele, que visitou ela no dia a qual o Senhor os visitou, fique viva no coração agora. Fique viva no coração agora, em nome de Jesus. Que eles possam ver com clareza mais uma vez a família que o Senhor sonhou para eles. Que eles possam ver com clareza mais uma vez, revisitar as visões que o Senhor deu. Em o nome de Jesus. Disposição para investir na visão. Alguns aqui estão atrasados quanto à obediência. Alguns precisam obedecer largando algumas coisas. Outros precisam obedecer mudando a geografia. Outros precisam obedecer silenciando. Alguns precisam voltar a proteger, a nutrir a promessa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo,
que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam hoje e sempre através de vocês. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus te abençoe.